Olá, amados! Estamos de volta para dar continuidade à nossa jornada juntos até o Apocalipse. Dessa vez serão 8 dias desfrutando o amor no Cântico dos Cânticos de Salomão. Estamos no 22º livro do Antigo Testamento, o Cântico dos Cânticos, um livro singular. Se ele não estivesse em nossa Bíblia e fosse descoberto como um documento da época de Salomão, com certeza ele seria um documento visto como secular, pois o livro não tem nenhum conteúdo religioso evidente. No entanto, tem sido um livro muito elogiado, mesmo por aqueles que o interpretaram de maneiras um tanto alegóricas ou especulativas. Mas a melhor maneira de ver este livro é como uma descrição literal e poderosa do amor romântico e sensual entre um homem e uma mulher, observando tanto o namoro quanto o casamento. Ele não nos dá uma história na ordem dos acontecimentos, começando com o namoro e terminando com a vida de casados. Em vez disso, o que temos é uma coleção de instantâneos do namoro e da vida de casados, com as descrições um pouco fora de ordem. Ao longo deste grande cântico, vamos descobrindo a ilustração do amor, a intensidade e a beleza do relacionamento que deve existir entre Deus e o seu povo, entre Jesus Cristo e a sua igreja. Este é, claro, um significado secundário, mas que é muito válido e importante. O foco do livro, no romance e no amor conjugal, mostra a grande consideração que Deus tem pela instituição do casamento. A ideia de que a pessoa espiritual não pode ou não deve desfrutar do amor sexual não tem base no Antigo Testamento e nem no Novo Testamento, pois Jesus reafirmou o valor do casamento quando os líderes religiosos vieram a ele perguntar sobre o divórcio. O escritor aos Hebreus nos diz que o leito conjugal, entendido como lugar das relações sexuais no casamento, deve ser santo e honrado por todos. Paulo aconselhou que os presbíteros e líderes da igreja fossem casados. O Novo Testamento mostra que estar solteiro pode ser bom e, em alguns casos, até preferível, mas nunca foi ordenado que se permanecesse solteiro. O amor físico dentro da união conjugal é bom e aceitável diante de Deus e deve ser prazeroso para ambos os cônjuges. O versículo 1 identifica Salomão como o compositor deste cântico. Seu título, no original hebraico, significa o melhor dos cânticos, o melhor entre os 1005 cânticos que Salomão compôs. Há 3 personagens principais neste cântico: a jovem sulamita, geralmente identificada como uma camponesa, Salomão, o amado, e o coro das filhas de Jerusalém. Além desses personagens principais, há também alguns personagens menores, incluindo os irmãos da sulamita e alguns parentes na festa de casamento. É curioso que Deus tenha usado Salomão para escrever este cântico, uma vez que ele se apegou com amor às 1000 mulheres do seu harém. Logo no começo, captamos um pouco do poder deste cântico de Salomão. Ele nos faz sentir como se estivéssemos com ele e a sulamita, de modo que, à medida que lemos, compartilhamos os seus sentimentos. Nos versículos 2 a 4, a parte A, temos as primeiras palavras da sulamita. E ela começa com o desejo apaixonado pelos beijos do seu amado. E este tipo de beijo não é na bochecha, como o de Judas Iscariotes, nem nos pés, como o de Maria, mas são os beijos da sua boca, o que expressa um amor mais pessoal e mais íntimo. De imediato, somos atingidos por 2 verdades complementares a respeito deste casal enamorado. A primeira é que ela não é uma moça passiva, ela é forte, é a que mais fala ao longo do livro, quase o dobro de versos saem dos lábios dela. E a segunda verdade é que o moço tem um nome respeitável e uma ótima reputação. Esta é a razão pela qual as moças ao redor do palácio o amavam. Elas podiam ver as boas qualidades no caráter dele sem necessariamente se sentirem romanticamente atraídas por ele. Note que a sulamita não toma a iniciativa do beijo, mas ela pede que ele a beije. Para ela, o amor do seu amado é mais refrescante e inebriante do que o vinho, o que significa que ela é profundamente apaixonada por ele.
Este casal mostra que seu relacionamento envolve muito mais do que apenas uma atração física ou sexual. Desde o início, eles se concentram no caráter do outro e na gentileza de um para com o outro. Fica aqui a dica. Uma mulher sábia escolhe um homem que os outros o veem como um homem de caráter. Muito diferente daquela que acha um certo homem incrível, mas ninguém, além dela, consegue enxergar isso nele. Note que esta coleção de poemas de amor não é um livro sobre se apaixonar. Ele é visto com muito mais precisão como um livro sobre como construir o verdadeiro amor. A segunda parte do versículo 4 diz: estamos alegres e felizes por sua causa, celebramos o seu amor mais do que o vinho. A fala que aparece aqui no plural é um tanto difícil de identificar. Algumas traduções atribuem essa parte do versículo às filhas de Jerusalém, que provavelmente eram mulheres jovens e solteiras da cidade. Esse coro observador, formado por essas jovens, observa e celebra o amor do jovem casal. Elas querem ver o que vai acontecer enquanto esse amor maravilhoso se constrói e segue o seu curso. O amor do amado atrai a jovem para os aposentos dele, onde foi preparado um grande banquete, e as filhas de Jerusalém vão correndo atrás deles. Enquanto os elogios ao amado são muitos, a sulamita sabe que a sua aparência não é das melhores, pois a sua pele está prejudicada pela exposição prolongada ao sol. Mesmo assim, ela sabe que ela é uma moça bonita e adorável. Quedar, mencionado no versículo 5, era um território a noroeste da Arábia, onde viviam beduínos que faziam suas tendas com peles de cabras pretas. Naquela época, como em outros momentos da história, a pele clara era considerada mais atraente do que a pele bronzeada, porque mostrava que a pessoa tinha um status social elevado o suficiente para não ter que realizar trabalhos ao ar livre e ficar exposta ao sol. Ao que parece, a sulamita foi forçada por seus irmãos, ou talvez meios-irmãos, a trabalhar como guardadora das vinhas. Assim, ela ficava todos os dias debaixo de um sol intenso e não tinha tempo de cuidar de si mesma como uma mulher normal teria feito. No versículo 7, o amado é retratado como um pastor, embora essa expressão seja apenas poética. Ela queria saber onde seu amado estava porque não queria ficar vagueando entre os rebanhos dos outros pastores procurando por ele. Poeticamente, o amado diz à sulamita onde ela poderia encontrá-lo. Bastava seguir a trilha dos rebanhos, e assim eles se encontraram. E então ele passa a falar da incrível beleza da sua amada e a compara a uma égua entre as carruagens do faraó. As carruagens do faraó eram puxadas pelos cavalos mais bonitos e graciosos do reino. E ao compará-la com uma égua, ele se referia ao fato de que ela era tão atraente e excitante quanto uma égua entre os belos cavalos do faraó. O significado da comparação é óbvio. Outras mulheres poderiam ser lindas, mas a sulamita era especial até mesmo pela maneira como ela havia se adornado para encontrá-lo. Nesse momento, as filhas de Jerusalém que estavam olhando viram como o rei a elogiava e quiseram ser gentis e boas para ela e também lhe ofereceram presentes. Essa descrição nos lembra de Cristo, o noivo, e a igreja, toda enfeitada com virtudes morais e espirituais. Enquanto seu amado está sentado à mesa do banquete, a sulamita o admira e descreve o quanto ele é precioso para ela. Ela usa o seu poder de sedução para atrair o seu amado para si. A ideia é que a presença e o cheiro do seu amado permaneciam com ela mesmo quando ela estava sozinha. E isso mostra a sensação de segurança que o amor dele lhe dava. Para a sulamita, o rei era como um cacho de flores de rena nos vinhedos de Engedi. Vivo, bonito, saudável e cheio de bons aromas. Engedi era um oásis famoso no deserto da Judéia, exuberante com água e vida em um lugar totalmente estéril. Em resposta aos elogios da sulamita, o seu amado elogia sua beleza. Ele notou especialmente a beleza dos seus olhos, os quais ele comparou aos olhos das pombas.
A Sulamita amava e respeitava o caráter do seu amado, mas também era atraída por sua aparência. Ela o via com os olhos de uma mulher apaixonada, o que tornava aquele homem o mais bonito de todos. O capítulo termina com a imagem criada pela Sulamita, onde sua felicidade conjugal encontra seu lar entre as próprias cenas rurais. É como se eles estivessem em uma caminhada no campo, usando as plantas e as cenas ao redor como imagens da sua casa, do seu amor e do seu relacionamento. Olhando este capítulo com os olhos espirituais, vemos muito mais do que o amor de dois jovens apaixonados. Vemos um reflexo do amor incomparável entre Cristo e a sua igreja. Somos desafiados a responder ao seu chamado para nos aproximarmos mais dele, para buscá-lo com paixão e zelo e descansar na segurança do seu amor, que é duradouro, profundo e inabalável. Mas as declarações de amor entre Salomão e a Sulamita estão apenas começando. No próximo capítulo vamos ver a intimidade deles se estreitando cada vez mais. Eu espero você para a continuação dessa linda história de amor amanhã aqui no Canal Bendito, o canal de Fala Fácil, onde a teologia é para todos.